Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot. Hoje, capítulo 5, Mishnah 8. 10 coisas foram criadas na véspera do Shabat, à hora do crepúsculo. São elas: primeiro, a boca da terra; segundo, a boca do poço; terceiro, a boca da jumenta; quarto, o arco-íris; quinto, o maná; 6, o cajado; 7, o shamir; 8, a escrita; 9, a forma de escrever; e 10, as tábuas dos 10 mandamentos. E alguns dizem, também os maus espíritos, o número de Moisés e o carneiro de Abraão, o nosso patriarca. E outros dizem que também as primeiras tenazes com as quais foram feitas as tenazes. Em nossa Torá escrita e oral, encontramos fenômenos tão intrigantes e contraditórios ao funcionamento da natureza que só podem ter se originado diretamente da mão do Todo-Poderoso, por assim dizer. Contudo, a criação aconteceu nos 6 primeiros dias e a Bíblia nada menciona a respeito, mas a nossa Mishnah resolve essa questão. Com o advento do primeiro Shabat, no 6º dia, o Todo-Poderoso concluiu seu trabalho de criação. O magnífico universo, com sua disposição de forças, formas de vida e fenômenos tão delicadamente trabalhados, foi completado e se transformou num grande palco do qual o drama humano já havia começado. Mas, entre o fim do dia e a chegada da escuridão, há o período indeterminado do crepúsculo, que a Mishnah, como o Talmud em geral, também faz, denomina de Ben Hashmashot, entre as luminárias, quando o sol já se pôs e a lua ainda não se elevou por sobre a noite. Nós, seres humanos, não conseguimos determinar o quanto deste tempo pertence ao dia e quanto à noite. Portanto, a cada sexta-feira, após o pôr do sol, consideramos que o Shabat já chegou para nós, vigorando plenamente, mas, para o término do Shabat, esperamos até que seja noite, sem margem para quaisquer dúvidas. Para o Todo-Poderoso, entretanto, tudo é revelado com precisão. Ele saberia exatamente durante o crepúsculo se ainda era o 6º dia ou se o primeiro Shabat já havia começado. Durante este intervalo, ele poderia continuar a criação, mas a nossa Torá escrita, como dizem os nossos sábios, fala na linguagem dos seres humanos e não registra nada a este respeito para que não parecesse que ele violou o Shabat. O que ele criou durante este período não apareceu naquele instante. Cada fenômeno teve de esperar pelo seu momento certo, mas quando chegou, para surpreender ou confundir, cada um tinha sido preparado durante o crepúsculo que encerrou a criação, pré-estabelecido para aparecer bem mais tarde. Portanto, para os 10 fenômenos citados aqui, as leis da natureza não sofreram interferência nem contradição. Estes desvios das leis naturais foram embutidos na própria criação da natureza, portanto, devemos examiná-los detalhadamente. Primeiro, a boca da terra. As escrituras relatam como Corah reuniu um grupo de israelitas no deserto para se amotinar contra Moisés, porque ele perguntava: Moisés e Arão tomaram para si as posições de maior prestígio, Moisés como profeta e Arão como Cohen Gadol? Moisés não conseguiu convencer a Corah e a multidão enfurecida de que não havia sido eles, mas sim o Todo-Poderoso que os escolhera. Ao final, por ordem divina, ele pediu aos outros israelitas para se afastarem a uma distância segura, então exclamou: Com isto, sabereis que o Eterno me enviou para fazer estas obras, e que não as inventei de meu próprio coração. Se estes homens morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados pela morte, como se visitam todos os homens, então não é o Eterno que me enviou. E se criar Deus algo inédito, e abrir a terra a sua boca, e os tragar com tudo que é deles, e descerem vivos ao Sheol, então sabereis que irritaram estes homens ao Eterno.
E, ao acabar ele de falar todas estas palavras, fendeu-se a terra debaixo deles e abriu a terra sua boca e tragou-os. E desceram eles e tudo que era deles, vivos, ao abismo. E cobriu-os a terra e desapareceram do meio da congregação. Não foi uma fissura natural, terremoto, nem tremor. Imediatamente depois, a terra se fechou completamente, não deixando qualquer traço de rachadura ou abertura. Fissuras comuns não se fecham. Como indica o Rabi Barriá, a Mishnah não precisa significar que uma boca de verdade foi criada no crepúsculo anterior ao primeiro Shabat. Mas o processo de abertura, a capacidade da terra e sua predisposição para se mover naquele lugar e naquele momento. E quando Moisés disse, e se criar Deus, ele falou na linguagem do povo, e que o Todo-Poderoso parecia estar agindo naquele momento e lugar. Uma geração posterior registraria que ele havia feito a sua obra num passado longínquo. Segundo, a boca do poço. No deserto, os israelitas ficaram sem água potável e se queixaram amargamente a Moisés. Por ordem divina, ele golpeou uma pedra e a água jorrou com abundância. Não foi senão depois que Miriam morreu, muitos anos mais tarde, que eles se queixaram novamente de falta d'água. Por que não faltou água neste período? A tradição conhecida pelos nossos sábios afirma que poços apareciam por toda parte devido ao mérito de Miriam, que cantou em louvor ao Todo-Poderoso após o milagre do Mar Vermelho. Somente quando ela faleceu, o poço deixou de aparecer, portanto foi chamado de Poço de Miriam. Dizem os nossos sábios que para trazê-lo à superfície, os líderes ou príncipes das 12 tribos deviam se pôr de pé junto aos seus cajados e cantar: sobe, poço, cantemos-lhe, e em seguida cada um tirava água para a sua tribo. Este poço, diz a nossa Mishnah, foi criado perto do final da criação. Terceiro, a boca da jumenta. Lemos na nossa Torá escrita como Balaque, o rei de Moabe, temeu os israelitas que cruzavam o deserto e enviou Bilam, um famoso feiticeiro e vidente, para amaldiçoar este povo. Bilam, o profeta, conhecia o poder do Todo-Poderoso e lhe pediu autorização para ir, e a resposta foi não. Mas, ansioso para ir, perguntou novamente. A audácia, chutzpah, é eficaz mesmo contra os céus, e o homem é levado ao caminho que deseja tomar. Bilam se levantou no dia seguinte, selou ele mesmo a sua jumenta e seguiu viagem junto com os altos funcionários de Balaque. E o Todo-Poderoso ficou bastante irritado e ensinou a Bilam uma lição. Por 3 vezes um anjo ficou diante da jumenta para bloquear o caminho, mas somente o animal o viu. Na primeira vez, o anjo fez a jumenta errar o caminho e Bilam bateu nela para voltar. Na segunda, o pé de Bilam foi apertado contra uma parede e este bateu novamente no animal. Na terceira, o anjo a deixou sem ter para onde ir. Então a jumenta caiu no chão sob seu dono. Irritado, Bilam bateu novamente nela com seu cajado. Dizem as escrituras: e abriu o Eterno a boca da jumenta, e ela disse a Bilam: que te fiz eu, que me bateste já 3 vezes? E disse Bilam à jumenta: porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada em minha mão agora, te mataria. Os sábios acrescentam que o animal retrucou: tu não podes me matar sem uma espada. Como esperas extinguir um povo inteiro com a tua língua? Incapaz de responder, o infeliz Bilam tentou fingir que não conhecia o animal, negando que ela lhe pertencesse. E disse a jumenta Bilam: porventura não sou a tua jumenta em que montaste sobre mim desde que existes até este dia? Esta foi uma lição para Bilam sob vários aspectos. Primeiro, ele aprendeu que, se os céus assim desejassem, o animal de carga poderia enxergar o que ele não podia, e que a visão profética estava sob controle absoluto do céu. Assim, a fala da jumenta era um lembrete impressionante de que o poder da fala também era controlado pelo Todo-Poderoso. Deus advertiu Bilam ao permitir-lhe continuar o caminho, e como foi repetido pelo anjo,
Quando ele chegou e começou a falar à maneira de um oráculo, só podia dizer o que os céus desejassem, nada mais. Esta é a chave da destruição que o aguardava ao insistir em ir. Parafraseando Rabi Barriá e o Magen Avot, não foi criada uma boca na jumenta, logo antes do primeiro Shabat. Isto tornaria a boca extremamente idosa. Sua capacidade de falar, quando finalmente chegasse o momento, que foi pré-determinada. Quarto, o arco-íris. Ele veio após o dilúvio que destruiu toda a vida na terra, exceto Noé, sua família e as criaturas da arca. Então o Todo-Poderoso fez um pacto com Noé e seus filhos. Este é o sinal da aliança que faço entre eu e vós e toda alma viva. Para todas as gerações futuras, o meu arco-íris pus na nuvem. Quando eu causar nuvens sobre a terra, aparecerá o arco-íris na nuvem e recordarei a minha aliança. E não se converterão mais águas em dilúvio para destruir toda criatura. A nossa Mishnah observa que o arco-íris foi literalmente criado como algo extraordinário, embora a ciência explique que se trata de um fenômeno provocado pela refração da luz ao passar pela água das nuvens, que funciona como um prisma, separando a luz solar em suas cores componentes individuais. Onde está o milagre? O comentário Magen Avot tem uma resposta. Embora o fenômeno seja natural, a formação da nuvem para exibi-lo é por ordem divina. Assim, o elemento-chave é: quando eu causar nuvens sobre a terra, aparecerá o arco-íris na nuvem. O ser humano pode construir um prisma para observar o fenômeno, mas não pode ordenar às nuvens que façam o arco-íris ser vislumbrado para que o observador seja preenchido por um assombro reverente. O Magen Avot conclui que as nuvens, em geral, foram criadas ao crepúsculo do sexto dia, e então foi decretado, por assim dizer, quando e onde deveriam exibir o arco-íris. E também significa que até a aliança, nenhum arco-íris jamais fora visto. Antes de Adão ser expulso do Éden, lemos que vapor subia da terra e regava toda a face da terra. De acordo com isto, há motivos para crer que nunca houve condições atmosféricas propícias para a formação de um arco-íris antes do dilúvio. Desde a criação até aquele momento, o mundo pode ter se parecido com uma floresta úmida gigantesca, com enormes feras pré-históricas vagando de um lado para o outro, sobre a qual havia uma densa capa de névoa que o sol não conseguia atravessar. Quinto, o maná. Durante todos os 40 anos no deserto, os israelitas receberam uma porção diária de maná, sempre fresca, junto com o orvalho matutino. Ao vê-lo pela primeira vez, perguntaram: o que é isto? E seu nome ficou sendo maná em português. Havia bons motivos para a admiração. As escrituras relatam que não importa que quantidade do maná as pessoas pegassem, quando chegavam nas suas tendas, encontravam a medida exata de um homer para cada integrante da família. Se alguém guardava para o dia seguinte, ele se tornava rançoso e criava vermes. Às sextas-feiras, os israelitas encontravam sempre 2 medidas por pessoa, das quais um homer era para o dia seguinte, pois no Shabat o maná não aparecia e, neste caso, ele não se estragava. Segundo a tradição oral, se alguém quisesse sentir o gosto de peixe, frango ou qualquer outro, o maná adquiria este sabor. Após sua digestão, não ficava nada para ser eliminado. Podiam comê-lo durante o dia inteiro se desejassem e não lhes causava qualquer mal. As mulheres que o comiam não necessitavam de cosméticos e produtos de beleza. Os justos encontravam a sua porção de maná junto às suas tendas. Os que não eram tão virtuosos tinham de ir um pouco mais longe e os perversos precisavam se afastar do acampamento para encontrá-la. Para os virtuosos, assemelhava-se ao pão, para os moderadamente virtuosos, às tortas comuns, e para os malvados era preciso triturá-lo com pedras ou moê-lo. E ainda para os jovens era como pão, para os anciãos, como bolachas com mel.
e para as crianças pequenas, como o leite materno, para os enfermos, como uma delicada comida feita com mel. Este é o pão, disse Moisés, que o Eterno lhes deu para comer. Ele continuou aparecendo durante 40 anos, mas o Todo-Poderoso já havia dado maná quando ele o predestinou no último crepúsculo da criação. Sexto, o cajado de Moisés. Diante do arbusto ardente, o Todo-Poderoso deu a Moisés a primeira das muitas instruções para orientá-lo como líder de um povo agora escravizado no Egito. E este cajado pegarás com a tua mão, com o qual hás de fazer os sinais. Quando Moisés voltou ao Egito, lemos que tomou Moisés o cajado de Deus na sua mão. Um rei mortal não deixaria ninguém usar o seu cetro, mas o Santíssimo bendito seja, deu o seu cetro a Moisés. Com ele fez maravilhas diante dos hebreus e do faraó. Com o cajado ele e seu irmão provocaram as 10 pragas. Com ele, Moisés abriu o mar vermelho e fez jorrar água das pedras no deserto. Feito de safira, o cajado tinha um nome divino mais sagrado gravado nele e, de acordo com outra tradição, as iniciais das 10 pragas. Por todos estes milagres, o cajado só podia ser uma criação divina. Com o cajado, como o cajado chegou a Moisés? Segundo o Midrash, ele foi criado durante o crepúsculo que precedeu o primeiro Shabat e foi dado a Adão no Jardim do Éden, e de Adão foi passado para Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó, que o levou consigo quando foi ao Egito para lá morar, e José. Jetro era um dos magos do faraó, e sentindo os seus poderes, desejou o cajado com todo o seu coração. Assim pegou-o e cravou-o em seu jardim em Midian. Ninguém podia tirá-lo de lá até que chegou Moisés. Sabendo ler as letras hebraicas talhadas no cajado, conseguiu extraí-lo facilmente. Sabendo, por poderes de oráculo, que Moisés seria o redentor dos israelitas, Jetro entregou-lhe a sua filha Tsípora em casamento. Ocorreu então que, quando Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, aproximou-se da sarça ardente no deserto e o Todo-Poderoso perguntou: "O que é isto em tua mão?" E Moisés respondeu: "Um cajado." O Shamir. Sétimo. Quando Salomão foi construir o templo em Jerusalém, sabia que o que as escrituras diziam: "Quando me fizeres altar de pedras, não o edificareis de pedras lavradas, porque a tua ferramenta, literalmente, espada, levantarias sobre ele e assim o profanarias." E como diz o Midrash, ferro, armas e ferramentas encurta a vida humana, enquanto o altar foi feito para ampliar sua duração. Não seria correto erguer um instrumento de ferro para o altar. Para Salomão, a restrição se aplicava a todo o templo. Segundo dizem os sábios, os planos para o templo foram dados a Moisés pelo Santíssimo bendito seja. De Moisés foram entregues a Josué, dele aos anciãos, destes a Samuel e depois a David. Todos receberam os planos de pé, como o símbolo de reverência. Mas David estava muito doente e orou por um momento de forças para poder ficar de pé, e assim conseguiu entregar os planos a Salomão, mantendo a tradição. Salomão seguiu as instruções dos planos, portanto lemos, e a casa em sua construção foi edificada de pedras lavradas, já nas canteiras, de modo que nem martelos, nem machados, nem nenhum instrumento de ferro foi ouvido na casa enquanto se estava edificando. Mas como fazer para cortar as pedras sem instrumento de metal? O próprio Salomão teve de consultar os estudiosos. Existe o Shamir, responderam, que Moisés usou para as pedras preciosas do peitoral. Onde posso encontrá-lo? Perguntou o rei. Talvez Ashmadai, o rei dos demônios, saiba. Salomão enviou Benaiu ben Ieoiadá com um plano para aprisionar o rei dos demônios, e logo depois recebeu informação quanto ao paradeiro do Shamir. Salomão mandou buscá-lo e o recebeu rapidamente.
Outra tradição conta que uma águia atendeu ao pedido de ajuda que Salomão formulara ao reino dos seres vivos e voou até o jardim do Éden para trazer-lhe o chamir. Este objeto não era maior que um grão de cevada, mas nada podia resistir à sua passagem, pois abria caminho em qualquer madeira ou pedra, por mais dura que fosse. Só podia ser transportado envolto num tecido de lã e dentro de um recipiente de chumbo cheio de farelo de cevada. Com a destruição do templo, o chamir também desapareceu. Oitavo, a escrita. Urashi e o Marzor Vitri entendem o termo usado na Mishnah como a forma escrita das letras. Os antropólogos consideram o alfabeto escrito uma realização notável do crescimento psicológico humano em direção à civilização. A nossa Torá considera uma criação milagrosa do Todo-Poderoso, cujo fundamento está na Bíblia. Então disse o Eterno a Moisés: sobe até onde eu estou, sobre a montanha, e fique ali para que te dê tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi nelas, para que os ensines ao povo. Segundo outros comentários, Deus já teria escrito a Torá ao final da criação. Aparentemente, eles consideravam que a escrita em si não era a criação divina, pois pode ser usada também para o mal e coisas desprezíveis. Vamos continuar esta Mishnah em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!